Muito bem, estamos de volta. O dia de hoje é muito importante, mundialmente importante. E aqui no Vida e Saúde a gente quer tratar desse assunto que é importantíssimo para a saúde. Conscientizar sobre algo que transformou a vida das pessoas já há 40 anos atrás, mas que vem sendo mudado. E a gente precisa mudar nossa cabeça aqui. Então vamos falar sobre AIDS, mas sobre conscientização. Olha, só para você saber, existem aproximadamente 38 milhões de pessoas portadoras do vírus do HIV e dessas, 1,8 milhões são crianças com menos de 15 anos de idade. Mas um outro dado alarmante sobre a doença é o preconceito, a falta de informação que estão ligados a ela. Agora, você aí de casa, conhece alguém que é portador do HIV? Você sabe como conviver com essas pessoas, como lidar com elas? Você consegue entender a vida ou entender as dificuldades, as limitações e também todas as possibilidades que essas pessoas têm? Já parou para pensar nisso? Será que você alguma vez já se afastou de alguém por medo de contaminação da doença? Fala sério, sinceramente, só para você. Bom, lidar com uma doença crônica é sim difícil, mas viver socialmente em um meio em que as pessoas não entendem sobre a doença, têm preconceito e podem até se afastar de você, com certeza piora muito mais o caso. E olha, assim como outras doenças crônicas, existe a possibilidade de conviver com ela sem atrapalhar a qualidade de vida, ainda assim tendo qualidade de vida, né? E hoje é dia de informação aqui, é dia de prevenção, é dia de conscientização e esperança. E a gente convidou alguém muito especial aqui para nos explicar sobre essa doença. Nós vamos receber aqui a infectologista, a doutora Odeli Nicole Serras. E ela vai aqui trazer considerações importantes. Fique com a gente. Aliás, não só fique, mas você pode participar. Aproveita para mandar para a gente a sua dúvida, a sua pergunta. Use os passos que a gente está deixando para você através do WhatsApp. Você pode usar o QR Code aqui ou você digita o nosso número aí na sua agenda, 12 98266 0004. Oi, doutora, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Oi, boa tarde. Muito obrigada. É sempre um prazer poder aproveitar de conscientizar um pouquinho a população e poder expressar um pouquinho do nosso conhecimento infectológico também aqui no programa Vida e Saúde. A gente é que agradece, doutora, e eu acho que é importante começar essa conversa trazendo a diferença entre AIDS e HIV. A gente já conversou aqui em outras oportunidades, mas como é um programa de conscientização, vale muito a pena trazer essa diferença. Exatamente, essa pergunta ela é extremamente relevante, pois conviver com o vírus do HIV é diferente de viver com AIDS, né? Então, para isso a gente sempre tem que saber a diferença, né? O HIV, da sigla do vírus da imunodeficiência humana, ela é uma infecção pelo vírus que ataca o sistema imunológico, né? Nossas células de defesa, células TCD4 que vão caindo lá para baixo, fazendo que o vírus se multiplique e se insira nas células ao ponto de destruir nosso sistema imunológico. No entanto, ter HIV não significa que a pessoa vá desenvolver AIDS. Já a AIDS, ela vem de outra sigla, né, que é do Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Este já é o estágio mais avançado da infecção, quando realmente o vírus já destruiu muitas células de defesa, deixou o organismo bem mais enfraquecido, né? E aí o que acontece? Ele fica vulnerável a infecções tanto comuns, como o simples resfriado, até infecções muito mais oportunistas, que se chamam, como as pneumonias atípicas, infecções por fungos parasitárias e inclusive alguns tipos de câncer. Então, quem chega a esta fase, que é a AIDS, é aquele que desconhece sua infecção ou não segue o tratamento indicado pela equipe de saúde. Então, o ponto importante aqui é que toda pessoa com AIDS, ela é HIV positiva, mas o inverso não é verdadeiro. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Ficou claro, agradeço aqui sua exposição. Agora a gente vai trazer na tela, doutora, como é que acontece a contaminação. Isso também é bastante importante, né? Vamos aí, a gente tem aí quatro possibilidades. Primeiro, por relação sexual sem preservativo.
Número 2, por compartilhar agulhas ou seringas, ou seja, um contato sanguíneo aí direto. A transmissão vertical de mãe para filho, ou então por transplante de órgãos ou doação de sangue. Doutora, o que você tem a falar dessas 4 formas de contágio? Então, essas são realmente as mais frequentes, né? Justamente por isso que o HIV é uma infecção de transmissão sexual também. Então, é importante sempre avisar isso, né? A relação sexual, ela tem que acontecer, porém, com proteção. Então, não dá, mesmo qual seja a via, seja vaginal, anal, oral, ela tem que ser realizada com camisinha, porque senão ela é de risco. Aí, quando é compartilhamento de agulhas, seringas, tudo mais, a gente também fala sempre da transfusão sanguínea. Ela existe. O risco não está no ato da doação de sangue, porém sim na recepção. Mas, com o avanço, né, dos bancos de sangue, as tecnologias atuais, o cuidado atual que você tem, essa situação na transfusão de sangue, nos próprios transplantes, ela é muito difícil de acontecer. E sobre a questão da transmissão vertical de mãe para filho, ela realmente existe se a mãe é soropositiva, porém, se ela faz um pré-natal certinho, acompanha, trata, se está ciente da doença enquanto ela está gestante, ela vai conseguir fazer tudo de uma forma certa para que durante o parto de amamentação não exista esse risco da transmissão, porque existem os 3 momentos, né? Existe o risco tanto na gestação, durante o parto e também na lactência. Então é importante isso, as 3 fases. Mais uma vez a gente percebe o seguinte, que a despeito de todos os riscos, tudo que se conhece sobre a doença, tudo que se tem pesquisado, é que o controle, o cuidado são essenciais para que o contágio não passe adiante e para que também ela não se agrave. Agora é o seguinte, doutora, a gente tem uma interação aqui que eu quero trazer na tela. Vamos trazer na tela aqui essa interação da Liz. Ela diz que tem uma amiga que faz tratamento por HIV e ela relata que sofre muito, que vive escondida de todos, vive sozinha e na solidão. Às vezes ela fica até agressiva. E, Liz, obrigada por compartilhar esse relato. Eu acho que um dos maiores estigmas com a AIDS é justamente esse medo da contaminação, às vezes a culpa, né? Ou a sensação de que você realmente não é digno de fazer parte mais do todo. E a gente quer trazer nesse momento aqui, doutora, mitos da contaminação e do convívio também de alguém com AIDS. Olha aqui. Relação com preservativo, relação com preservativo. O risco de contaminação aqui baixa completamente. Com certeza, se desde que usado, né, corretamente, abaixa completamente essa transmissão, sim, tá bom? Aí, então, tem que ter muito cuidado por isso. A gente falou que é uma infecção de transmissão sexual, por isso que tem que ser feito tudo com muito cuidado e tomado as devidas precauções. Olha aí, outro mito da contaminação, gente. Secreções inofensivas. Beijo na boca transmite AIDS, doutora? Suor, então, saliva, abraço. Lágrimas, né? Eu já escutei assim, uma pessoa, nossa, alguém chorou no meu ombro, eu vou pegar AIDS, entendeu? Não existe isso, são secreções inofensivas. Uso de um mesmo banheiro, você pode usar tranquilamente o banheiro que uma pessoa com HIV usou. Também você pode tomar banho na mesma piscina. Então, às vezes, são certas situações que a gente usa como mitos ou tabus e isso vai gerando um estigma grande na sociedade. Por isso, gente, que compreender a doença é muito importante. Entender as formas de contágio, entender os agravamentos e entender o que você pode fazer com relação a esse convívio. A gente tem aqui uma pessoa que está com um olhar bastante apreensivo, assustado. E nós temos aqui figurinhas do convívio que estão também com um olhar de desdém, até de sátira. E a gente precisa mudar um pouquinho essa cabeça, doutora, porque a pressão é muito grande, essa pressão social. E a gente tem visto aqui, no caso de outras doenças, né? Quando o emocional não está bem, o físico vai ser afetado. Com certeza, com certeza. Vamos falar de outro mito aqui, ó, da contaminação. Estar perto ou cumprimentar a pessoa. Ai, ai.
É justamente o que a amiga e colega aí que mandou essa mensagem está passando, né? Por quê? Porque as pessoas realmente têm esse mito na cabeça. Ah, não estou perto, não posso chegar nem apertar a mão, não posso dar um abraço, um beijo no rosto. Estou no ônibus, não quero nem me sentar no banco do lado. Então, esse estigma realmente tem que ser quebrado, né? O HIV ele não se transmite pelo ar, não é pelo contato, não é por secreções inofensivas. Então, a gente tem que abraçar, tem que cuidar, tem que dar amor a essas pessoas, porque elas precisam ser respeitadas também. Continuam sendo gente. Olha aqui, Exatamente. outro mito da contaminação, doutora. O uso dos mesmos utensílios. A gente falou aqui de secreções inofensivas. Então, mesmo talher, mesmo copo. É claro que a gente não indica, né? Não indica beber em seguida, mas isso não é nem no caso de HIV. Outras doenças podem ser adquiridas. Isso pensando em qualquer outro vírus, na verdade, né? Mas é eu não muito mais preciso... fácil, através do uso de utensílios, você pegar outros vírus de gastroenterite, diarreia, resfriado, do que o HIV. Entendeu? Isso realmente é muito menos improvável. Olha aí, gente. Outro mito. O uso do mesmo material de higiene, toalhas, toalha de rosto, o que mais que a gente fala? Pincel de maquiagem, sabonete. Isso, exatamente. Aqui eu só vou colocar uma ressalva, que seria um material de higiene que não tenha lâmina, né? Então, por exemplo, se vai ter alguma coisa que realmente a gente não vai falar, que pode compartilhar, mas com nenhuma pessoa, vai ser escova de dentes ou presto barba, por exemplo. Por quê? Porque isso gera corte e gera sangramento, né? Então, é uma situação cautelosa, mas o restante, uma toalha, um sabonete, uma coisa que não vai gerar um impacto com sangue, não tem problema nenhum. Tá. Então, mas isso aí, como a doutora falou, né? Mesmo em situações em que não haja ninguém com risco de AIDS ou com portador de HIV, esse material de higiene que corta ou que tem lâmina não deve ser compartilhado jamais, né? Em nenhum caso. Exatamente, exatamente. Agora eu quero saber o seguinte, doutora, como é que funciona o tratamento para AIDS? Quero saber se esse tratamento ele pode ajudar na busca de um estilo de vida melhor, com mais qualidade. Exatamente. O tratamento da AIDS ele é feito, né, com os coquetéis chamados de antirretrovirais. Ele se chama assim por quê? Porque são combinações de medicamentos antirretrovirais que visam controlar e interromper a multiplicação do vírus, né, para evitar que o nosso sistema imunológico seja totalmente destruído. E aí esses medicamentos, desde que tomados corretamente, com uma adesão correta, eles realmente podem ampliar a expectativa da vida da pessoa que está infectada pelo vírus, ajuda a reduzir o número das internações por as diversas infecções oportunistas, elas não se desenvolvem, né, numa pessoa que faça um tratamento adequado, portanto, melhora a qualidade de vida das pessoas. E aí, por outro lado, então a pessoa pode viver uma vida relativamente comum, né, só tomando essa medicação diária, e pode, inclusive, chegar a ficar indetectável ao ponto de não transmitir mais a doença. Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar, tanto a pessoa com portadora de HIV como a pessoa com AIDS devem fazer tratamento, doutora? Com certeza, excelente pergunta, ambas, né? Embora uma ainda não desenvolveu uma fase de doença tão grave quanto a AIDS, a pessoa que tem o vírus no sangue, ela precisa sim tratamento, precisa sim, ambas têm que tratar. Tá. Agora, doutora, no ano passado foi registrado o segundo caso de cura do HIV. Um paciente portador do vírus, ele foi submetido a um transplante de célula-tronco e ele não apresentou mais sinais do vírus HIV. Eu quero trazer essa matéria agora, que vai falar um pouquinho sobre essa cura, que a gente, é cedo ainda para falar, mas que a gente busca com muita vontade. Um paciente portador do HIV que foi submetido a um transplante de células-tronco está agora curado. O homem se tornou assim o segundo no mundo a se recuperar da AIDS. O anúncio foi feito por seus médicos no ano passado.
Quase 10 anos após o primeiro caso confirmado de um paciente com HIV que conseguiu se livrar dele, este segundo caso não apresenta sinais do vírus há mais de 30 meses. Em março de 2019, o professor Ravindra Gupta, da Universidade de Cambridge, anunciou que este homem diagnosticado soropositivo em 2003 estava em remissão. Na ocasião, o médico pediu cautela e insistiu no termo remissão e não cura. O conhecido paciente de Londres, Adam Castidio, foi submetido a um transplante de medula óssea para tratar um câncer de sangue. Assim, ele recebeu células-tronco de doadores portadores de uma mutação genética rara que impede o HIV de se estabelecer, o CCR5. Os pesquisadores reconhecem que o método ainda não é uma solução para milhões de pessoas que vivem com a doença em todo o mundo. O professor Gupta ressalta que o procedimento usado para os 2 pacientes curados é muito pesado e arriscado, além de levantar questões éticas. Quase 38 milhões de pessoas vivem com HIV em todo o mundo e quase 700 mil morreram em 2020 por doenças relacionadas à AIDS. É isso aí, a gente quer, os pesquisadores estão atrás, né, doutora, dessa cura, desse controle, mas dessa remissão tão importante. Mas eu quero saber da doutora Dencoli o seguinte, qual é a diferença entre o PrEP, o PEP e o TARV? O que é isso, doutora? Exato, embora os nomes sejam semelhantes, né, existe uma diferença. Eu vou começar falando de PEP. PEP é a profilaxia pós-exposição. Por que a gente fala de pós-exposição? Porque ela é uma estratégia de prevenção, de emergência, é uma urgência. Então, para ela, se usa medicações antirretrovirais após ter havido um possível contato com o vírus do HIV numa situação de risco. Vamos colocar exemplos, a violência sexual, por exemplo, uma relação sexual desprotegida, seja sem uso ou rompimento, por exemplo, de uma camisinha, um acidente ocupacional de trabalho, às vezes quem trabalha especialmente na área da saúde, muitas vezes se perfora, né, com um instrumento perfuro cortante ou entra em contato direto com material biológico, então precisa ir a procurar um atendimento para fazer essa terapia de profilaxia pós-exposição, que tem que ser realizada nas primeiras 72 horas após a exposição com esse vírus. Mas vamos colocar que essa pessoa tenha muitas exposições repetidas a essas situações de risco. Então, nesse caso, essa profilaxia pós-exposição, que é a PEP, não se faz muito mais interessante. Ela precisa de uma PrEP, que seria o quê? A profilaxia pré-exposição, que é um uso preventivo antes da exposição ao vírus de HIV, reduzindo a probabilidade dessa pessoa se infectar com o vírus. Então seria o caso... chega a ser um estilo de vida dessa pessoa. Oi? Mas seria o caso, então, de uma pessoa que, de repente, vamos supor aqui, uma pessoa que convive com alguém, ou que pretende se casar, ou que pretende ter relações com alguém que é HIV positivo, é isso? Exatamente. Esta é indicada somente para estas populações-chave, que concentram o número de casos de HIV no país, que são quem? Por exemplo, as pessoas trans, transvestis, gays, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, por exemplo, e casais sorodiscordantes, que era o que você falou. Se alguém, por exemplo, está ou quer casar ou manter relacionamento com uma pessoa que é HIV positiva, então fazer uso do PrEP. Tá. Vamos falar de tratamento, doutora? Quando alguém recebe diagnóstico, dá aquele estágio de confusão, e agora para onde eu vou, o que eu faço? Mas o Sistema Público de Saúde do Brasil tem avançado bastante nessa questão, tem oferecido tratamento. A gente precisa avançar com relação ao convívio social, também ao tratamento que as empresas, né, que os trabalhadores recebem no ambiente de trabalho, mas realmente... se cuidar, manter um cuidado geral, pessoal, é importantíssimo. A gente vai trazer aqui, por exemplo, a pessoa que é soropositiva, ela precisa cultivar relacionamentos afetivos e conjugais, se possível, para que ela possa se sentir amada, aceita e ela possa sentir parte de um grupo afetivo. Exatamente. Então, não é só a questão da medicação, é o mais importante a ser entendido. Você vê como as pessoas, além de sofrer preconceito,
para aceitar a doença, saber que vai ter que conviver com uma infecção, tomar tratamento de por vida, pelo menos até que exista uma cura real, que pelo menos seja uma consolidação disso, né? Então, precisa ter acolhimento. Por quê? Porque se não existe essa cascata de um cuidado contínuo no HIV, as pessoas não conseguem aderir. E aí, mesmo tendo a disponibilidade atual de realmente controlar a doença, termina chegando nessa fase, nesse século XXI, para a fase de AIDS. Por quê? Porque não começou bem desde o início. Não teve alguém que acolheu essa pessoa. E às vezes a gente não dá conta de fazer isso sozinho. É preciso um acompanhamento psicológico, alguém que vai te ajudar a organizar as ideias. Eu gostei muito dessa imagem aqui, olha, trazendo cada coisa para o seu lugar, ressignificando, aceitando, te ajudando nessa jornada. Além disso, doutora, o tratamento humanizado e a adesão realmente, sem abandonar esse tratamento, também é fundamental para dar certo, né? Além disso, eu gostei muito dessa daqui, ó, doutora. A pessoa que é soro positivo, ela tem direito ao sigilo. Fala um pouquinho disso pra gente, doutora. Tem sim, isso é extremamente importante. A pessoa que está vivendo com HIV/AIDS, ela tem todo o direito de ter o diagnóstico totalmente reservado para ela mesma. Tanto assim que quando ela chega, geralmente num consultório, a doença identificada, uma das primeiras perguntas que o médico vai fazer para ela é se ela vai compartilhar a situação com alguma outra pessoa de confiança na família, amigo, tudo mais, para deixar sempre registrado no prontuário. Se a pessoa fala, não, eu só quero que eu mesmo saiba da doença, pronto. Então, isso fica registrado como primeira página do prontuário, ninguém mais pode compartilhar essa informação. Mesmo se precisar de um atestado médico, um relatório, é feito sempre com alguma sigla para não dar conhecimento da doença. Muito bem, olha, doutora, chegou uma interação interessante aqui que eu quero trazer. Olha essa pergunta aqui, que quem está fazendo para a gente é o Ferdinando, lá de Cajazeiras. Ele sempre está com a gente, ele quer saber se existe alguma forma de HIV que é considerada indetectável. E essa pergunta dele faz sentido, porque a gente falou que uma das formas de contágio pode ser, por exemplo, a transfusão de sangue ou de órgãos. E é feito todo um processo assim para tentar descartar qualquer material que tenha possibilidade de contaminação. Como é que fica essa história? Então, assim, realmente existe isso que ela falou. Embora o HIV ainda não tenha uma cura real, mas com os avanços da qualidade do tratamento, uma pessoa que é soropositiva, ela pode realmente ficar indetectável. Como que isso se faz? No acompanhamento, sempre vai se medindo, né? Tanto os valores das células TCD4, que são as células da defesa, quanto a carga viral, no acompanhamento do tratamento. E se a pessoa faz um tratamento certinho, adere totalmente, ela chega ao valor zerado, qual se não tivesse a doença. Então, ela fica realmente indetectável e, inclusive, intransmissível. Ela não transmite mais a doença. Embora ela não pode parar de tomar a medicação, chega o momento que ela não transmite mais a doença. Então, essa situação realmente existe. Porém, por cautela, ainda bancos de sangue, transplantes e tudo, ainda não aceitam esse tipo de situação, porque às vezes pode ser uma situação temporária. Né? Entendi. Então, não se aceita ainda, por exemplo, um transplante de uma pessoa HIV nesse momento. Pode ser que no futuro isso aconteça. Chegou mais uma interação que eu quero trazer na nossa tela aqui do Vida e Saúde. Quem está falando é o Amauri. Sou soro positivo há 10 anos, ele conta. Contraí o vírus da minha falecida esposa, tenho carga viral negativa já há 9 anos e meu único incômodo é o abandono parental. Olha aí o desabafo do Amauri. E, Amauri, é o seguinte, a gente falou aqui dos mitos da contaminação, da dificuldade do convívio, da dificuldade realmente de se estabelecer laços afetivos. A gente quer aqui no Vida e Saúde hoje, nesse 1º de dezembro, um dia que realmente é para conscientizar, para combater a contaminação, a gente quer fazer o seguinte, ó, a gente quer abraçar essa ideia. Vem para cá, eu vou trazer aqui... Acho que eu estou fazendo certo, né, Damares? Ó, a gente quer acabar com o preconceito. A gente quer deixar um caminho mais bonito e abraçado por aqui.
para o Amaury, para todo mundo que enfrenta alguma forma de preconceito, alguma dificuldade, nós vamos vencer, nós vamos combater incansavelmente, porque todo mundo merece, todo mundo tem direito à vida, tem direito à qualidade, tem direito a tratamento, tem direito a buscar pelo menos isso, né, doutora Odeli? Exatamente. Partiu o coração essa é a última mensagem do amigo aí, mas realmente isso é muito triste, né? E é uma realidade. Então, realmente, a família, os amigos têm que dar um suporte, têm que dar um apoio, né? Porque a gente precisa que essas pessoas convivam de uma forma de qualidade de vida, né? Precisam ser humanos, ser tratados como humanos. Então, todos nós precisamos fazer a nossa parte de eliminar esse preconceito e abraçar essa causa, ajudando a divulgar essas situações para evitar que essa infecção continue se propagando também. É verdade. Olha quanta coisa está envolvida. Às vezes é o perdão que precisa acontecer para que esse convívio faça realmente o tratamento valer a pena, o tratamento ser completo. Obrigada, doutora Odeli, por participar com a gente mais esse programa tão bom, tão explicativo. A gente se encontra numa próxima por aqui, tá? Tchau, tchau. Prazer, viu? Você que gostou da doutora Odeli Nicoli, você pode acessar no Instagram, @odenicoli. Lá tem alguma coisa legal que ela posta sobre os cuidados com a saúde. A gente faz um intervalo agora. Na volta, você encontra aqui um papo interessante com o Dr. César Vasconcelos falando sobre um tipo de terapia que pode ajudar no caso de depressão. E ainda hoje tem hummus doce por aqui. Olha que receita diferente. Volto já já com ela para você.